Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A solicitação que foi feita a mim para falar sobre o rastreamento do câncer de mama e colo do útero e processo de trabalho na APS é por conta desse mês de comemoração a Outubro Rosa, o mês de outubro, em comemoração à detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero. E nesse sentido, entende-se que é indispensável a gente oferecer para a sociedade de uma maneira geral e as mulheres em especial as informações relevantes e baseadas em evidências que existem no momento que possam ajudar as mulheres a pensar sobre a importância e a necessidade de fazer esses exames ou não, de acordo com o que está recomendado pelos órgãos internacionais e especialmente no Brasil, pelo Ministério da Saúde. Então, eu pretendo discutir um pouquinho, e a outra questão está relacionada às queixas que existem na sociedade em geral, a falta de acesso das pessoas aos serviços de saúde para realizar exames ou consultas no sentido de fazer prevenção. E por conta disso, então, esta web, ela se centra, então, na possibilidade de oferecer uma agenda e um processo de trabalho adequado na APS para atenção à mulher relacionada, então, à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo uterino. Então, pretende-se, a partir disso, discutir esta questão, que é muito abrangente, em 3 eixos. No primeiro eixo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são essas evidências científicas de rastreamento. No eixo 2, a gente vai falar, então, nós vamos discutir um pouquinho sobre o acesso e a agenda e processo de trabalho da atenção primária em saúde. E no eixo 3, vamos discutir, então, um pouquinho como é possível a gente trabalhar no sentido de enfrentar, enfim, os desafios para a atenção integral à saúde da mulher, né? Então, quanto ao eixo 1, o que é importante a gente discutir? Que as evidências científicas que estão ao alcance das pessoas que trabalham em saúde, das equipes de saúde, elas existem para nortear as ações de prevenção e rastreamento de sinais e sintomas de doenças, com o direito de informação pela população, né, de acesso oportuno e adequado às informações. Como eu já falei no começo, é importante que nesse mês a gente discuta profundamente essa questão para que a população tenha o acesso às informações, que a população tenha acesso não só aos serviços, mas também às informações relevantes relacionadas a esse tema. Saúde da mulher, principalmente diagnóstico precoce de câncer de mama e de útero. O que diz a boa prática em medicina, né? Ela diz que a boa prática de qualquer rastreamento ou intervenção sanitária implica em consentimento informado pelas mulheres, a gente fala de mulheres porque estamos falando de câncer de mama e de útero, que são submetidas ao exame. Isso significa o quê? Que a mulher deve receber todas as informações sobre os prováveis benefícios e os potenciais malefícios do rastreamento e ter até a liberdade para optar pela realização ou não deste exame de rastreamento. Do ponto de vista ético e moral, é uma violação os profissionais da saúde imporem a realização do exame sem o consentimento do paciente. Por quê? Porque quando a pessoa assina um termo de consentimento informado, entende-se que ela está recebendo as informações necessárias sobre benefícios e malefícios para que ela possa minimamente compreender a indicação desse exame e decidir se ela deseja ou não fazer este exame. Portanto, em saúde, todo cuidado é pouco.
ao se estabelecer uma política, tanto para a coletividade, né, no caso relacionado a rastreamento, ou um aconselhamento individual de saúde. Além das questões de efetividade, né, que são os benefícios, devem-se sempre levar em consideração os potenciais efeitos adversos, que são os malefícios, e as questões morais, né, as questões de direito e de justiça, entendendo-se aqui justiça como direito à equidade, à integralidade, né, enfim, a todos os princípios do SUS, e a autonomia do paciente em fazer as suas escolhas. É importante que pensemos nisso cada vez que estivermos conversando com algum usuário ou pessoa sobre aconselhamento de exames ou consultas. Vamos agora então, eu sei que esse tema já é estudado pela maioria dos profissionais, principalmente em atenção primária em saúde, mas a população em geral muitas vezes desconhece esse tema, né? Então, nesse sentido, considero que é importante a gente enfatizar então o que é um rastreamento, já que a detecção precoce do câncer de mama no Brasil é indicado ainda uma ação de rastreamento, né? O que ele seria? O rastreamento nada mais é do que a realização de testes ou exames em populações ou pessoas assintomáticas, com a finalidade de diagnóstico precoce. Isso se caracteriza como uma prevenção secundária. Eu vou falar disso um pouquinho depois. Ou de identificação e controle de riscos, tendo como objetivo final reduzir morbidade e mortalidade da doença, agravo ou risco rastreado. O principal motivo que leva a políticas de rastreamento é redução de mortalidade. Então, é isso que vai nortear toda essa conversa que a gente vai estar fazendo aqui em relação a rastreamento de câncer de mama e rastreamento de colo de útero. Nenhum rastreamento está isento de riscos, pois ele significa interferir na vida das pessoas que são assintomáticas, isto é, que não têm a doença. E até que se prove o contrário, essas pessoas são saudáveis. Algumas instituições existentes no mundo científico, elas produzem recomendações para a implementação ou não de medidas preventivas para os serviços de saúde. Duas delas, muito importantes e consideradas as principais, são a Força-Tarefa Americana para Serviços Preventivos e a Força-Tarefa Canadense, né, que estão à disposição pelos sites colocados aqui a todos que desejam fazer uso. Tudo que a gente está falando aqui é baseado nessas pesquisas mundiais, e a gente vai falar de algumas depois. Os graus de recomendação para pesquisas, para exames de rastreamento indicados pela Força-Tarefa Americana, eles são divididos em níveis, né? O nível A recomenda que se ofereça esse serviço, pois existe extrema certeza de que esse benefício é substancial. A sugestão para a prática é que se ofereça e se proveja esse serviço. A recomendação B recomenda que se ofereça o serviço, pois existe moderada certeza de que os benefícios variam de substanciais a moderados. A sugestão para a prática é que se ofereça esse serviço. O grau de recomendação C recomenda contra a oferta rotineira do serviço. Pode-se considerar a oferta do serviço para pacientes individuais e existe de substancial a moderada evidência de que este benefício é pequeno. Então, a sugestão para a prática desta oferta de rastreamento, ela é de que somente deve ser estabelecido se existirem outras evidências ou considerações que suportem a efetiva implementação dessa oferta. E o grau de recomendação D, ele recomenda contra
a oferta desse serviço, né? Porque existe de moderada a muita certeza de que o benefício não traz benefício, né? Então, deve-se desencorajar essa prática de serviço. E o grau de recomendação I, então ele também contraindica, né? E também só diz que existe uma possibilidade de oferta individual, né? Se existe alguma recomendação dessa certeza. Mas ele contraindica como rastreamento. Os níveis de prevenção que já estão estudados desde 1960, eles são colocados em 3 níveis: o nível primário, secundário e terciário. O diagnóstico precoce, no qual se incluem as campanhas de rastreamento, está o diagnóstico precoce, né? Que está dentro da prevenção secundária, porque já é necessário fazer algum tipo de exame para identificar a doença em estágio inicial. A prevenção primária são relacionadas a todas as ações em saúde que previnam as doenças no contexto da sociedade, no contexto da vida da pessoa, sem a necessidade de oferta de exames. Então, o que é o diagnóstico precoce? São ações destinadas a identificar a doença em estágio inicial, a partir de sintomas ou sinais clínicos. Na área oncológica, o diagnóstico precoce é uma fase que possibilita terapias mais simples e efetivas. No entanto, como vocês da área da saúde já sabem, existe um novo conceito em medicina, estabelecido a partir do VONCA, que é dos médicos de Associação dos Médicos de Família e Comunidade, que está relacionado à detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnóstico ou terapêutica excessiva. Então, a prevenção quaternária traz para a sociedade a discussão de que é necessário proteger as pessoas de intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. O primeiro princípio da medicina é não causar dano, né? Então, é necessário que nós, profissionais de saúde, tenhamos conhecimentos científicos baseados em evidências atuais para as tomadas de decisões e para o diálogo com as pessoas no sentido de oferecer informação melhor possível, baseada em melhores evidências. Aqui eu quero trazer um pouquinho, né, a discussão de que em saúde é necessário a gente sempre ter um olhar ampliado sobre a sociedade e sobre os conceitos relacionados à saúde e à doença, né? É importante que quando se fale em rastreamento, que se tenha um aprofundamento de discussão e de entendimento sobre as coletividades, né? Sobre as pessoas que vivem nas suas comunidades. A gente precisa saber se as pessoas têm um apoio familiar, um suporte social adequado. É preciso que a gente conheça, né, as percepções individuais e comunitárias sobre o processo de saúde e doença, sobre as crenças que norteiam esses seus entendimentos, porque a gente só consegue intervir se, a partir de um conhecimento prévio sobre os entendimentos das pessoas, a gente propuser uma problematização, né? A gente não muda conceitos sem oferecer para as pessoas a possibilidade de discutir baseados em fatos. Fatos relacionados ao seu jeito de pensar, de viver, de sentir, e os fatos trazidos pelas informações do mundo acadêmico. A condição física e orgânica, né, é uma questão que tanto o indivíduo tem uma apropriação do sentir sobre a sua condição física, quanto o olhar dos profissionais sobre o outro indivíduo, sobre o corpo do indivíduo, sobre o jeito do indivíduo se colocar até nos serviços de saúde, né? E a gente precisa estar sempre pensando quais são os desejos e as expectativas das pessoas, quais são os saberes que essas pessoas possuem
em relação ao que baseia, né? O que fundamenta os desejos e as expectativas, é preciso que a gente compreenda onde essa população está inserida, onde essa pessoa está inserida, qual o trabalho que ela executa, qual o nível de renda. Porque as pessoas vivem em contextos, né, que muitas vezes nós desconhecemos. As pessoas, no caso aqui a mulher, ela, quando se fala em pesquisas de rastreamento, a gente não está falando de uma mama e a gente não está falando de uma mulher. A gente está falando de uma mulher inserida numa sociedade e numa coletividade que tem seus próprios saberes e que muitas vezes podem ser aprofundados com a discussão dos profissionais da saúde, ou não. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o rastreamento precoce do câncer de colo de útero, né? A recomendação da Força Tarefa Americana recomenda fortemente o rastreamento do câncer de colo de útero de mulheres sexualmente ativas e que tenham a cervix. Então, é grau de recomendação A. Então, o exame preventivo do colo de útero ou Papa Nicolau tem recomendação A, e ao longo das pesquisas dos últimos anos, realmente a realização de um Papa Nicolau, ele pode um Papa Nicolau durante a vida da pessoa pode reduzir em 50%, pode aumentar em 50% a chance de uma intervenção precoce, né? Porque é um câncer de evolução lenta. E todas as pesquisas indicam fortemente que esse rastreamento deve ser realizado desde que para a população adequada, né? Então, recomenda-se contra o rastreamento de rotina do câncer do colo de útero em mulheres maiores de 65 anos que tiveram um rastreamento de Papa Nicolau normal e que não fazem parte do grupo de alto risco para câncer. Vai ser recomendado o rastreamento a partir de 65 para mulheres com alto risco para esse tipo de câncer, como história, né, na família para câncer de colo de útero. E também recomenda-se contra o rastreamento de câncer do colo de útero em mulheres que realizaram histerectomia total. Isso também, muitas vezes, nos serviços de saúde, existe um desconhecimento em relação a isso, e por isso que eu trouxe aqui. Agora, em relação ao rastreamento para câncer de mama, daí nós já temos alguns questionamentos que vão começar aqui agora, né? A recomendação de rastreamento da mamografia para o câncer de mama é bianual, né? E é recomendado para mulheres entre 50 e 74 anos de idade. E é grau de recomendação B. A decisão de começar o rastreamento bianual com mulheres antes dos 50 anos deve ser uma decisão individualizada, levando em consideração o contexto da paciente e os benefícios. O grau de recomendação é C. Então, assim, se bem que depois a gente vai falar mais um pouquinho, diferentemente da indicação da recomendação A para a realização do Papa Nicolau, que é recomendação A em todos realizado por todos os institutos de pesquisa, por pesquisas de longa duração, meta-análise, estudos de corte, né? A mamografia apresenta nesses estudos somente recomendação B. Entende-se que as mulheres cada vez mais, né, têm essa preocupação de estar informadas, têm modelos de vidas diferentes, em diferentes culturas, e elas têm o direito à informação, né? A gente não está fazendo um exame de rastreamento para a mama, e sim para a mulher. Aqui tem uma outra coisa muito importante que eu trouxe para vocês, que é publicado pelo INCA, né, por pesquisadores do INCA, que dizem para a gente o seguinte, que são salvas em cada 1.000 mulheres identificadas com câncer, são identificadas 3,2 mulheres salvas para cada 1.000 mulheres
com câncer identificadas no rastreamento. Então, 3,2 vidas são salvas para cada 1.000 mulheres identificadas em rastreamento de mama. No entanto, para cada vida salva pelo rastreamento, ocorrem 3 casos de sobrediagnóstico. Isso é, diagnósticos falsos positivos, falsos negativos, né, de mulheres que, na verdade, não desenvolveriam câncer com necessidade de intervenções médicas. E, mais ainda, nós temos para a detecção precoce de mama um risco acumulado de falsos positivos, né? 25% após 10 mamografias apresentam risco de falsos positivos. Então, para cada 1.000 mulheres rastreadas num período de 20 anos, são identificados 250 exames falso positivos. Para cada vida salva pelo rastreamento, ocorrem 3 casos de sobrediagnóstico e 250 falsos positivos. Trago essas questões que foram trazidas recentemente, este ano ainda, né? Inclusive o JAMA, que é um jornal de pesquisa americano, uma revista americana, que já está trazendo, né? E a gente já tem acesso à discussão da possibilidade de não ser mais indicado rastreamento de mama coletivo e sim de forma individual. Não trago isso agora ainda, porque o INCA e o Ministério da Saúde ainda recomendam a realização do rastreamento para detecção precocemente de câncer de mama. Só que o Ministério estabelece realmente a faixa etária indicada, que é de 50 anos, a partir de 50 anos, e não mais como era a partir de 40 anos. Com a recomendação de que a mulher deve receber as informações sobre os riscos, benefícios e malefícios que podem advir desses exames. Existe uma pesquisa realizada na Noruega, que foi realizada durante 10 anos, de 96 a 2005. O que essa pesquisa traz? Uma pesquisa com mais de 10.000 mulheres, que houve redução de 18% na mortalidade por câncer de mama das mulheres do grupo não rastreado. E houve redução também de 18% de mortalidade no grupo de mulheres rastreadas. Não é uma pesquisa significativa que deve ser levada em consideração, pois é uma pesquisa de 10 anos, né? E com uma amostragem muito grande de mulheres. Acredita-se, e existem estudos que demonstram, né, que a redução de mortalidade por câncer de mama a partir da detecção precoce nos rastreamentos tem também muita relação com a oferta do tratamento em tempo hábil e oportuno, não especificamente relacionada ao rastreamento. Existe um outro fator, existe uma outra questão que é muito importante ser discutida, que é também, né, pesquisadores do INCA que dizem que isso é pesquisa, que as mamografias, elas detectam os cânceres que progridem muito lentamente. Na verdade, são cânceres indolentes, né? Células cuja multiplicação é muito lenta e que, na verdade, vão ser eliminadas pelo organismo e não vão se transformar num câncer. Então, os tumores, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, os tumores que têm, os tumores não progressivos, os tumores muito lentos, os tumores lentos, eles não são percebidos nos exames de rastreamento normal, né?
porque não é possível identificar esses tumores de crescimento lento durante as mamografias de rastreamento. Os tumores com crescimento celular muito rápido, eles não seriam detectados pelo exame de rastreamento. Então, isso também é um indicativo de que é necessário muita informação e muita pesquisa para que a gente recomende o rastreamento e discuta o rastreamento com a população. Por enquanto é indicação, mas é possível discutir. As células, elas estão se dividindo e multiplicando o tempo inteiro, né? Elas precisam de um suporte sanguíneo e a variação da multiplicação celular está muito relacionada a fatores de estresse ambiental interno e externo, né? As células que se multiplicam rapidamente, a medicina não conseguiu explicar por que existem essa multiplicação celular com desordem celular que levaria à constituição dos cânceres, né? A gente sabe que os tumores, que as células que progridem lentamente, né? Existe uma tendência de, no decorrer do tempo, essas células serem novamente eliminadas e não se constituir em tumores. Aqui eu trago somente mais uma evidência, né, que é da Cochrane, como é que se diz? Uma biblioteca virtual que não tem interesses, que são isentos de interesses corporativos, financeiros. Ela é uma OS com a participação de pesquisadores do mundo inteiro, tem sede na Inglaterra, né? E a Cochrane Collaboration, de 2006, ela afirma que para cada 2.000 mulheres convidadas para o rastreamento durante 10 anos, uma morte é evitada. E 10 mulheres são tratadas desnecessariamente. A estratégia brasileira para controle do câncer de mama está definida no documento Consenso Brasil 2004, elaborado pelo INCA, em parceria com gestores do SUS, sociedades científicas e universidades. Conforme o consenso, a mamografia e o exame clínico de mamas são métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher. Qual é essa recomendação, então? A recomendação-alvo de população-alvo e periodicidade dos exames no rastreamento do câncer de mama, recomendado pelo INCA, é de que mulheres de 40 a 49 anos é recomendado o exame clínico. E se estiver alterado o exame clínico realizado pela mulher ou pelo profissional de saúde, é indicada a mamografia. Para mulheres de 50 a 69 anos, é indicado o exame clínico e a mamografia de rastreamento a cada 2 anos. E mulheres de 35 anos ou mais, com risco elevado para câncer de mama, história familiar e outros fatores, é indicado também o exame clínico e a mamografia anual. A Força Tarefa Americana fez novas recomendações que ainda não estão totalmente incorporadas nas recomendações do INCA e do Ministério da Saúde. E a realização do exame clínico de mamas continua fortemente, né, indicada, porque estimula as mulheres ao autoconhecimento, né, e detecção de possíveis anormalidades. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o eixo 2, que é relativo ao acesso, agenda e a processo de trabalho, principalmente na atenção primária em saúde. A pergunta que fazemos é: como é que nos serviços de saúde nós vamos dar acesso a todos? Mulheres, crianças, adultos, jovens, idosos e, no nosso caso, né, inclusive as mulheres. Existem falas e situações recorrentes nos serviços de saúde
com queixas das pessoas de que os serviços são ruins, de que tem que esperar em filas para agendar, que tem dias específicos para agendamento de preventivo. As pessoas ainda acreditam, né, que devem realizar consulta com o ginecologista para poder realizar o seu exame preventivo. E desconhecem, né, que os profissionais médicos e enfermeiros, médicos de família ou clínicos e enfermeiros estão totalmente habilitados e capacitados para a realização do Papa Nicolau, da consulta como um todo, do Papa Nicolau, do exame de mama e, se indicado, solicitar os exames necessários. Quais são, né, na verdade, os fatores que retardam ou impedem o avanço no entendimento da promoção de saúde, diagnóstico precoce e tratamento adequado? O que se percebe, e isso é muito importante a gente discutir nesse mês, onde tantas ações são realizadas por causa do mês de atenção especial que é dada à mulher, né, do mês do Outubro Rosa, a gente ainda percebe que existe muita falta de informação. As pessoas têm pouco acesso às informações que abarcam as melhores evidências e que podem dar às pessoas subsídios para tomar as suas decisões. As pessoas muitas vezes desconhecem o modelo de saúde que está organizado na sua unidade de saúde. Eles desconhecem como funciona, né? E muitas vezes reclamam da falta de acesso porque desconhecem o funcionamento da unidade de saúde. E as pessoas não participam das possibilidades colocadas à sua disposição para discutir processo de trabalho, que é a sua participação nos conselhos locais de saúde, por exemplo, né? E um outro fator é o desconhecimento e a falta de protocolos para o segmento da atenção. Uma coisa que estou me lembrando agora é que muitas mulheres ainda acreditam que a realização do exame preventivo do colo de útero, por exemplo, deve ser realizada todos os anos, né? E isso ainda acontece, essa oferta de serviço ainda existe. No entanto, as evidências já mostram que 2 anos consecutivos com exames normais não é necessário fazer a cada ano, é necessário fazer a cada 2, 3 anos. E isso é importante que a gente oriente as pessoas, porque, como a gente já falou, nenhum exame é isento de riscos, né? Além do que o Brasil também já avançou numa outra questão, que é na qualidade das mamografias e na qualidade dos exames citopatológicos. O Ministério, então, brasileiro já tem a preocupação, lançou portarias que vão ao encontro de oferecer à população mamografias de qualidade e citopatológicos de qualidade. Como é que a gente pode mudar essa realidade de desinformação, tanto em relação à prevenção, promoção da saúde, quanto à organização do processo de trabalho, né? A gente percebe não, né? Existe no Brasil ainda profissionais, principalmente enfermeiros e técnicos não empoderados, para chamarem para si a responsabilidade de organizar conjuntamente com a equipe o acesso e o processo de trabalho no sentido de oportunizar acesso às pessoas. Existem estratégias que podem ser utilizadas pelas equipes de saúde para a realização da busca ativa, né? Por exemplo, é possível, dependendo da população com a qual se está trabalhando, para algumas populações funciona a carta convite, a exemplo de alguns países que utilizam a carta convite. Por exemplo, no dia do aniversário, a mulher recebe uma comunicação de que está na data dela realizar o seu preventivo, né? Respeitando-se aqueles critérios de 2 exames positivos, não há necessidade de fazer todo ano. As equipes, elas podem ter à sua disposição a lista de mulheres com exames alterados para fazer busca ativa,
pode-se ter lista de mulheres por microárea, com controle de mulheres para a coleta de exames preventivos, né? Principalmente, talvez aqui, as mulheres de alto risco, com questões específicas de saúde, né? As gestantes têm que realizar o preventivo. Então, assim, essas estratégias de busca ativa, elas são variadas e vai depender do processo de trabalho das equipes e vai depender da população com a qual a gente está trabalhando. Para algumas populações, para alguns tipos de comunidades, a carta convite é adequada. Para outras, onde a população tem uma rotatividade, mudança de endereços constantes no território, ela já não funciona. Ela não sendo efetiva, não é indicado implantar. Uma outra questão, então, que eu já falei, é que o processo de trabalho instalado pelas equipes, organizado pelas equipes, ela pode ser um dificultador do acesso. E um outro elemento, né, que pode levar as equipes a não mudar os seus processos de trabalho é a baixa motivação, né? E para trabalhar a motivação, pode-se recorrer a vários dispositivos, utilizar as informações de universidades, buscar referências, fazer oficinas na própria unidade para discutir e motivar as pessoas. É sempre as lideranças, né, que existem nos serviços que podem facilitar esse processo de promoção, de criatividade, de boa vontade e de motivação mesmo, né? O que a gente pode fazer, então, em relação ao acesso? O que pode facilitar o acesso às mulheres? É necessário que as equipes tenham agenda livre, pelo menos para as mulheres com baixo vínculo com as equipes de saúde, ou de alto risco em geral. Por exemplo, mulheres que trabalham o dia inteiro fora de casa, que têm filhos pequenos, que não têm possibilidade com quem deixar os filhos pequenos, enfim, essas mulheres têm que ter acesso facilitado. Elas devem poder realizar o exame preventivo do colo do útero quando elas acessam a unidade de saúde. No momento que elas acessam, deve ser ofertado para elas e nesse momento o exame ser realizado. Né? Um outro exemplo é para mulheres que nunca realizaram o preventivo. Se essa mulher procurou o serviço de saúde, é nesse momento que ela deve ter a oportunidade de realizar o exame preventivo e não agendar para uma futura data, né, uma mulher que não tem vínculo com a equipe de saúde da família. Para mulheres portadoras de diversos agravos e outras situações. Como facilitador de acesso, recomenda-se uma comunicação mais ativa entre as pessoas e os serviços de saúde, né? Possibilitar, então, ou pelo menos discutir o agendamento por telefone, por e-mail, pelos agentes comunitários, por outros profissionais da equipe, por familiares, amigos, etc. Né? Colocar à disposição das pessoas informações sobre o processo de trabalho da unidade de saúde. Muito legal, muito interessante é se as equipes de saúde elas têm um manual de informações sobre o seu processo de trabalho, que esteja visível na unidade a todo o tempo, que seja colocado à disposição das pessoas, as pessoas na comunidade e pelos agentes comunitários. É necessário divulgar, né, sobre prevenção e principalmente promoção de saúde na comunidade e realizar atividades para informar a população sobre promoção de vida saudável. Eixo 3. Desafios para atenção integral. Nós temos que compreender definitivamente que a mulher deve receber informações apropriadas sobre quaisquer procedimentos ou exames. Pessoas informadas e empoderadas exercem papel de cidadãos, no sentido de motivar a si e a outras para o entendimento ampliado de saúde e doença. E que tão importante quanto fazer exames é ter informações boas sobre viver saudável. Alimentação, lazer, atividade cultural, comunitária, participação de conselhos nos conselhos locais de saúde, etc. Os desafios atuais, então, né? É que existem expectativas irreais
em relação à intervenção sanitárias. A medicina não consegue explicar tudo e não consegue dar resposta para tudo em tempo oportuno para todos. É necessário, né, que a análise, a submissão das pessoas a exames seja ofertada através de informações e seja individual e coletiva. Nós temos que trabalhar em políticas públicas sobre valores, crenças, recursos, os interesses comerciais que estão por trás de muitas pesquisas que são realizadas. É necessário a gente discutir sobre rastreamento oportunístico e rastreamento organizado. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Nós temos que discutir sobre como reduzir os gaps do conhecimento, porque a gente sabe que existem muitas pesquisas acontecendo e muitas pesquisas trazem informações novas e a gente não tem tempo de incorporar esses novos conhecimentos. E nós temos que melhorar a comunicação com a população. A base científica da medicina é fraca. E seria melhor para todos se esse fato fosse mais amplamente reconhecido. Necessitamos entender a extensão da nossa ignorância e compartilhá-la com o público, pacientes e gestores em saúde. Nenhum processo de diagnóstico ou tratamento é isento de dano. E se os médicos o usam sem uma sólida evidência científica do seu benefício, estão expondo os pacientes ao risco, ao invés de oferecerem benefícios. Juan Gervas, famoso médico espanhol, né? Aqui tem onde ele publicou essa fala. Questões importantes. As pessoas cujos exames são verdadeiros positivos ou pseudodoenças se sentem da mesma forma que os verdadeiros positivos, visto que na prática são manejados da mesma forma. Não é possível distinguir quais pessoas têm uma doença latente e quais têm uma doença que irá progredir. Essas incertezas ocorrem devido a fatores genéticos e agressores ambientais, bem como relacionados à resposta imune do indivíduo. Reflexões. Produzir saúde, evitar doenças, como identificar os gaps do conhecimento científico para que temos informações adequadas em tempo oportuno todos os anos, como identificar os reais interesses que movem as pesquisas dos grandes laboratórios, a que servem, quais são as pesquisas que estamos utilizando como evidência. Como motivar a equipe a compreender toda essa lógica de interesses, como motivar a equipe de saúde e a população a se manter atualizada. Existem materiais nos consultórios, nas unidades de saúde, à disposição das pessoas? É estimulado o acesso a essas informações? Os gestores estão preocupados com a educação permanente? A comunidade está sendo convidada a participar dessas discussões? As equipes utilizam os momentos de reunião para a educação permanente? Processos de trabalho estão sendo discutidos no cotidiano das unidades de saúde? Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer o tempo inteiro e espero ter contribuído para essa discussão, que ela realmente levanta muitos questionamentos. Aqui trago algumas bibliografias e, no entanto, nos slides, né, as bibliografias também já estão citadas. Obrigado a todos. Oi pessoal, estamos de volta, aqui é o Daniel do Telesaúde e eu vou apresentar então para a Marli alguns questionamentos que foram apresentados durante a webconferência para que ela esclareça pontos de vista e questões relacionadas ao assunto de hoje. Jaraguá do Sul comentou o seguinte: por que é que no Siscam não é liberado para que o enfermeiro requisite a mamografia diagnóstica e a citologia da descarga mamilar, visto que é ele, o enfermeiro, o profissional que na maioria das vezes realiza o ECM e detecta alguma anormalidade? Daniel, como é o nome da pessoa? Não tem. É de Jaraguá do Sul, tá. cidade de Itajaí. Ok, gente. Boa tarde. Então, em relação à mamografia diagnóstica, é indicação médica porque é diagnóstica, né? A mamografia de rastreamento, ela pode ser solicitada pelo profissional médico e enfermeiro. É por esse motivo, mas com certeza esse tema pode ser levado para discussão, já que, como você disse, né, o enfermeiro realiza o exame clínico das mamas e se ele detectar alguma anormalidade, ele poderia solicitar.
no momento, né? Como você mesma já disse, não é possível, mas esse assunto com certeza tem que voltar a ser discutido. Sim, eu acredito que com essa resposta também esteja solucionada a dúvida de Campo Herê. Se não, vocês podem repetir uma pergunta ou complementar a dúvida de vocês mandada durante a webconferência. Maravilha! Pergunta por que o SUS disponibiliza a mamografia só para pessoas entre 50 e 69 anos, visto que tem mulheres antes dos 50 que apresentam câncer também. Então, eu nem falei isso, né? Mas assim, a mamografia é só indicada a partir dos 50 anos por questão fisiológica da mama, né? A mama tem que ter substituição gordurosa para que seja identificada através da mamografia os tumores na mama. Então, não existem evidências de que antes dos 50 anos essa possibilidade seja detectado esse tumor. E o aparecimento do câncer de mama, a incidência, ele aumenta com a idade, né? Antes dos 50 anos é muito menor a incidência de câncer de mama. Então, nessa faixa etária, antes dos 50 anos, se houver história pregressa, se houver uma necessidade de realização da mamografia por indicação clínica, ela pode ser solicitada. Mamografia unilateral para diagnóstico. Então, não é que não possa ser solicitado, mas para efeitos de rastreamento é indicada somente a partir dos 50 anos de idade. Certo. Não sei se eu respondi, senão estou à disposição. O Centro de Saúde e Atenção à Mulher de Jaraguá do Sul fez alguns comentários aqui. Um deles dizendo que a mamografia diagnóstica hoje se chama simplesmente mamografia. Sim. Né? E aí eles fizeram um comentário um pouquinho mais longo, dizendo o seguinte: observamos que há muitas leis, chamemos assim, que não se conversam. Por exemplo, o COFEN autoriza somente que os enfermeiros realizem o Papa Nicolau, enquanto no CISCAM ainda vemos que o nome dos técnicos de enfermagens são aptos para a realização dos mesmos. Retornando ao meu comentário anterior, uma vez que o ECM faz parte da consulta de enfermagem e na maioria das vezes uma alteração das mamas é percebida por esse profissional, nada mais justo que a requisição desta mamografia fosse feita por esse profissional. Sim. Já que mamografia diagnóstica é igual a mamografia. Sim, sim. Então, são discussões que tem que se levar à frente, né? Por exemplo, o Corém e o COFEN recomendam também a realização do preventivo somente pelos enfermeiros, né? A gente sabe que técnicos de enfermagem formados, eles são capazes de realizar o teste do Papa Nicolau também. Então, são discussões que a gente tem que fazer na própria categoria profissional para que a gente avance nesse sentido. Vocês têm toda a razão, mas é uma discussão que a sociedade que as profissões discutam entre si para que a gente consiga os avanços que a gente tanto deseja. Perfeito. Na sequência aqui, Lindóia do Sul também comenta que o diagnóstico aí sim é exclusivo do médico, né? E Campo Herê comenta que temos um problema aqui no que o nosso prestador não aceita nem a de rastreamento solicitada pelo enfermeiro, que aí sim, pelo que foi compreendido, você deveria aceitar, no caso, né? Pois é, isso. A de rastreamento. Eu acho que essa questão deve ser discutida dentro da própria secretaria à luz das recomendações e dos protocolos existentes, né? A diretriz, o protocolo brasileiro do Ministério da Saúde, caderno 35, se não me engano, ele traz ali qual é o protocolo, né, e quais são as atribuições de cada categoria profissional. Isso deve ser discutido, então, junto com os trabalhadores e junto com a Secretaria de Saúde para normatizar esse fluxo, regulamentar esse fluxo e seguir os protocolos sugeridos pelo Ministério da Saúde. Certo. Obrigado, Marli. Obrigado a todos que comentaram, fizeram elogios, sugestões no chat. Esse é realmente um tema que é polêmico, que divide opiniões, que exige uma discussão maior, e é justamente esse um dos intuitos da webconferência, que vocês voltem para casa todos pensando, refletindo e de forma propositiva, pensando em propostas para melhorar a atenção à saúde, no caso de hoje, a saúde da mulher. Obrigado a todos. Como disse Jaraguá do Sul agora, precisamos de muitos avanços ainda nesse tema, e é justamente o objetivo da webconferência. Boa tarde e até amanhã
às 16 horas, quando teremos mais uma webconferência do Telesaúde. Obrigado a todos. Obrigada também.